Bom, a gente continua falando sobre saúde, agora saúde bucal, e hoje o assunto é a perda de dente por algum tipo de trauma que acontece geralmente na infância. Para falar com a gente sobre esse assunto e sobre os métodos também de tratamento, recebemos aqui o dentista Flávio Farias. Tudo bem, doutor? Então, o que tem que fazer quando uma criança perde o dente de leite por conta de algum trauma? Então, a primeira coisa é calma por parte dos pais, porque normalmente a região Impossível. de lábio e gengiva ela é muito vascularizada, então sangra muito, a criança chora muito e o principal, uma das coisas que tem que se fazer realmente é procurar o dente, se o dente está na boca ou não. Primeira coisa, ligar para o dentista e para o consultório. Quanto mais rapidamente a criança for socorrida, menor vão ser os problemas futuros. Um dente de leite, então, existem várias coisas que podem acontecer. Se ele avulsionar, que é ele sair da boca, tem que levar para o dentista para ele avaliar. O dentista vai ver se o dente intruiu, se o dente ficou dentro do lábio, do tecido mole. Existem várias coisas que precisam ser feitas para tomar cuidado, porque muitas vezes um problema no dente de leite pode afetar diretamente o dente permanente. Então, tem determinadas coisas que precisam ser feitas. Se você avulsionou um dente de leite, não vai tentar reimplantar esse dente. Precisa colocar algum tipo de sistema para manter o espaço e não perder esse espaço. Mas radiografias têm que ser feitas para realmente a gente verificar o que está acontecendo naquela região e o que esse trauma causou. Pode causar uma fratura óssea, pode causar alguma coisa um pouco pior, principalmente em relação aos dentes permanentes. Eu falei impossível porque minha filha de 3 anos, de 4, né, mas ela perdeu os dentes porque ela caiu, perdeu os 2 da frente por causa de uma queda, né? E aí, nesses casos, depois que a criança perde o dente por causa de uma queda, ela tem que ser acompanhada de qual forma, por que ela tem que ser acompanhada, tem que usar algum tipo de prótese, dependendo da idade ou não? Então, principalmente quando é dente de leite, caiu, vai ter que ter um acompanhamento. Depende do que aconteceu com esse dente de leite. Se fraturou só um pedaço do dente, se cola com resina composta, com material restaurador. Precisa ver se ele teve uma luxação, o quanto ele está atrapalhando o germe do permanente. Se ele estiver atrapalhando o germe do permanente, o que precisa ser feito efetivamente é extrair esse dente. No caso da sua filha, que nem você me falou, houve uma intrusão. Os 2 dentes, por causa da batida, entraram dentro da gengiva. Então, eles já podem ter começado a querer afetar o germe do dente permanente. Por isso que precisou ser extraído. Então, nesses casos de 4 anos de idade, precisa colocar um aparelhinho com 2 dentes postiços, que seria uma prótesezinha para manter esse espaço. Isso é extremamente importante, manter o espaço para ter espaço para os permanentes. Certo. E o que fazer quando esse trauma acontece, quando o dente já é permanente, doutor? Então, aí o problema se torna um pouco mais grave, porque dente permanente não vai ter outro para ser colocado em posição. Então, precisa verificar o que aconteceu. Às vezes só houve uma fratura mesmo e você consegue consertar esse dente no consultório. Mas o que acaba acontecendo efetivamente quando há uma avulsão? Não se desesperar e correr para o dentista com o dente. Então, o que acontece? Você vai pegar o dente, só que efetivamente você não pode esfregar a raiz do dente com uma escova. Você tem que tentar guardar esse dente ou lavar em água corrente, não pegar na raiz, só pegar na coroa do dente, colocar num copo de leite em temperatura ambiente, ou num copo com soro fisiológico, ou num copo com água. Porque a primeira coisa que o dentista vai tentar fazer no consultório é reimplantar. Ele vai tentar reposicionar o dente e estabilizar esse dente no arco para ver se esse dente fica por um tempo. E ainda, dependendo do tempo, o ideal é que seja até meia hora. De meia hora a 3 horas já começa a ser um prognóstico um pouco pior. Mas o quanto antes de correr para o consultório odontológico, a tentativa do reimplante faz muito sucesso. É um dente, é um caso que vai ter que ser acompanhado no decorrer da vida. Porque muitos problemas podem acontecer em decorrência do reimplante, da reimplantação do dente. Mas acontece muito. E normalmente acontece com os dentes da frente, que são a área de trauma. E geralmente quando acontece esse trauma, né, nos dentinhos ali, pode atrapalhar o crescimento do dente permanente? Pode ter algum tipo de problema depois? Quando o dente de leite acontece no lugar, depende do quanto ele atingiu o dente permanente. Meu filho também, ele sofreu um trauma, mas o dente permanente ficou ok, não teve problema nenhum. Mas tem que ser checado com radiografias e verificar o desenvolvimento. Na realidade, você só vai ter a certeza de que não aconteceu nada com o dente permanente quando ele começar a erupcionar. Porque muitas vezes pode ter até uma alteração de forma do dente permanente por causa da pressão que foi dada no trauma. Doutor, só para a gente terminar, os dentinhos começam a cair mais cedo hoje em dia ou não? Não, na realidade a média é muito individual, mas com 5 anos, 4, 5 anos já começa a ter a perda dos dentes, começa normalmente pelos dentes inferiores anteriores. Tá
tabu. Então, Flávio Farias hoje falando sobre o trauma, principalmente em crianças que perdem os dentes, o acompanhamento e também a consequência disso, né, doutor? Obrigada e até a próxima semana. Obrigado, boa semana. Você também.